Alô, amigos do Urbano! Começa agora o podcast que relembra os principais momentos da história do Santos Futebol Clube. Tô aqui, sou o Vinícius Cabral, tô aqui como sempre com o Fernando Ribeiro. Fala aí, Fernando, como é que tá? Tudo bem, Vini, com você? Tudo tranquilo, ainda mais que vamos falar de passagens memoráveis da história do nosso time. Não vamos falar do presente hoje. E chegamos ao 10º episódio histórico. A gente está intercalando episódios históricos e boletins. E chegamos ao nosso 10º. Tem muita história aí que a gente já contou, muita história que a gente ainda vai contar. E estamos muito felizes por essa marca. E para isso escolhemos um tema muito especial, não é, Fernando? Que é o primeiro título do Santos na Copa Libertadores em 1962. O que você tem a dizer sobre essa marcante conquista, Fernando? Vini, foi uma conquista de afirmação para o time do Santos, que já era muito famoso já no mundo inteiro. Uma conquista histórica, foi a primeira conquista de um clube brasileiro e a primeira das nossas 3 conquistas, então ela tem um sabor muito especial para o torcedor santista. Isso mesmo, e no dia 30 de agosto a gente comemora 58 anos desse título. Chão, hein? 58 anos é tempo demais, mas a gente vai tentar agora trazer um pouquinho dessas emoções, porque muita coisa aconteceu naquela campanha, né, Fernando? A gente teve, como vocês vão, quem não conhece vai conhecer, quem já sabe vai relembrar, momentos tumultuados, curiosos, enervantes e com um final feliz para nossa sorte. Uma outra novidade para o episódio de hoje é que a gente tem convidados. O Coringa Lima, nosso eterno Coringa Lima, que a gente tem uma paixão pelo Lima, né? Nós escrevemos a biografia dele, somos amigos da família, e o Lima, ele deu seu depoimento sobre algumas passagens dessa final contra o Peñarol. A gente também recebeu depoimento do Wesley Miranda, que é um pesquisador do Santos, e também o escritor argentino Luciano Wernicke, autor de vários livros sobre futebol, entre eles o Histórias Insólitas de la Copa Libertadores, porque essa história da final contra o Peñarol de 62 é insólita e bota insólita nisso, Fernando. Isso, Vini. E o Santos conseguiu a vaga nessa Libertadores como campeão brasileiro de 1961. Em tempos de grande dificuldade logística, a única maneira de envolver todos os clubes do país numa disputa era utilizando os campeonatos estaduais como uma competição qualificatória. O Santos foi campeão paulista, logo habilitou-se para participar da Taça Brasil de 1961. E o formato da competição era bem semelhante ao da Copa do Brasil. Porém, era claro que ao vencedor era conferido o título de campeão brasileiro. E só para relembrar um pouquinho dessa Taça Brasil que levou o Santos até a Copa Libertadores, como São Paulo e Pernambuco foram campeão e vice do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais em 1959, os seus respectivos campeões, Santos e Náutico, ingressaram na Taça Brasil de 1961 na fase semifinal. O Peixe enfrentou o América do Rio de Janeiro na semifinal e na primeira partida 6-2 para o Peixe, no estádio de São Januário. Na partida de volta, o América surpreendeu e venceu o Santos na Vila Belmiro por 1-0. Mas o saldo de gols não era um critério de desempate. Então houve a necessidade da terceira partida para a definição do finalista. Muito louco isso, né? Exatamente. Você ganha de 6-2, perde por 1-0 e tem que jogar um jogo de terceiro desempate. Jogo. Exatamente. E jogando no Pacaembu, o Santos não tomou conhecimento do time do América Carioca e venceu por 6-1. Na final, o Santos enfrentou o Bahia, ganhou por 5-1. O Bahia foi derrotado por 5-1 na segunda partida, depois de um empate em 1-1 no primeiro jogo na Fonte Nova, e o Santos se tornou campeão brasileiro, campeão da Taça Brasil. O Santos chegava para a disputa da Libertadores, e a Libertadores, Vini, também era chamada de Copa dos Campeões Sul-Americanos, tá? Sim, e tem algumas fontes também da época que chamava a competição de Copa dos Campeões da América, e que o nome atual, que a gente conhece como hoje, né, a Taça Libertadores ou Copa Libertadores, foi inserido apenas em 65, junto também com a inclusão dos vice-campeões nacionais. E é importante a gente ressaltar aqui, Fernando, que em 62, os jornais daqui do Brasil, né, a Tribuna, o Estadão e a Folha, e alguns outros jornais que a gente usa como fonte de pesquisa, já chamavam a competição de Taça Libertadores da América. Como você bem disse, Fernando, Santos já era reconhecido como um dos melhores times do mundo,
e já entrou na competição como favorito, mesmo sendo a sua estreia, né? E era uma situação curiosa, porque o Santos já costumava excursionar por todo o planeta, principalmente pela Europa e pelas Américas, e era uma oportunidade dos clubes daqui, os clubes vizinhos, receberem o Santos sem ter que pagar cachê. Então ele ia ver aquela constelação de craques sem pagar nada, e provavelmente ia ser visitado, ia perder, mas pelo menos ia poder ver Pelé e companhia. O caminho para chegar até a final começou na fase de grupos contra o Paraguai, o Cerro Porteño, e os bolivianos do Deportivo Municipal. E quem fez o primeiro gol do Santos, Fernando, na história da Libertadores foi o Coringa Lima. Na partida contra o Deportivo, o Santos foi até La Paz, ganhou por 4-3 e o Lima abriu o marcador. Nessa fase de grupos, o Santos ganhou 3 partidas, empatou uma, com destaque para a goleada de 9-1 em cima do Cerro Porteño. E na semifinal, o Santos passou pela Universidade Católica do Chile, depois de ganhar por 1-0 na Vila e um empate em 1-1 em Santiago. Isso, Vini. O adversário na grande final foi o famoso Peñarol. O time uruguaio chegou até a decisão depois de bater o rival nacional em 3 partidas de tirar o fôlego. E, inclusive, esta foi a primeira vez que 2 equipes do mesmo país se encontraram pela Copa Libertadores. Os aurinegros chegavam pela 3ª vez consecutiva à final, e eles haviam vencido as 2 primeiras edições. Era uma equipe muito experiente e que contava com jogadores de altíssimo nível, como Pedro Virgílio Rocha, Alberto Spencer, o peruano Juan Roya e o uruguaio José Francisco Sacia. Vamos agora escutar um pouquinho o áudio do Wesley Miranda, comentando um pouquinho mais sobre esse grande Peñarol. O Peñarol até então, o único que havia conquistado as Libertadores, atual bicampeão da Libertadores, até então atual campeão mundial, conquistou os títulos do pentacampeonato uruguaio de 58 a 62. Sem sombra de dúvidas, era uma seleção incontestável, né? E o Santos, apesar de toda a sua qualidade, né, que a gente já sabia que foi a base da seleção, com 7 convocações da seleção brasileira que conquistou o bicampeonato no Chile, tinha que provar o seu valor ao enfrentar os fortes uruguaios. Então foi uma final digna, né, de 2 grandes times. Vini, no banco de reservas, o húngaro Bela Gutmann, o treinador havia chegado ao Uruguai há pouco tempo, depois de um vitorioso trabalho pelo Benfica, que rendeu 2 conquistas da Copa dos Clubes Campeões Europeus, a atual Champions League. Gutmann teria a chance de, em um mesmo ano, Vini, ser o treinador campeão europeu e sul-americano. O sorteio apontou a primeira partida entre Santos e Peñarol em Montevidéu, com a segunda partida sendo realizada no Brasil. Então, no sábado, dia 28 de julho de 1962, foi iniciada a disputa pela Grande Taça. O Santos embarcou para o Uruguai apenas um dia antes da realização da partida, na sexta-feira. A delegação santista chegou às 17 horas no aeroporto de Carrasco. Aeroporto esse, Vini, onde você tirou foto com o PVC, você lembra? Lembro, a gente estava voltando da primeira partida da final da Libertadores de 2011. A gente estava ali de bobeira, o PVC passou e pediu para tirar uma foto comigo. Foi isso? Dizem que sim, Vini. Eu seria incapaz de corrigir essa informação. O PVC é meu amigo já. Tantas vezes que eu encontrei ele já tietando. E, Vini, o Santos seguiu direto para o Hotel Oxford. E o legal, Vini, é que esse hotel existe até hoje. Ele é situado na Rua Paraguai, número 1286, lá em Montevidéu. Ou seja, Vini, quando você tirar suas férias, você pode se hospedar nos mesmos quartos que ficaram Zito, Mengalvio, Lima, Coutinho e Pagão, viu? Quando eu for lá, eu vou pedir. Eu quero o quarto que alguns dos jogadores do Santos tiveram, com certeza. Aliás, Montevidéu é uma cidade fantástica. E, Fernando, o time do Santos era uma atração, né? Como a gente já falou. E lá em Montevidéu, para os uruguaios, não foi diferente. Além da final em si, né? O Uruguai já era bicampeão da competição. Os uruguaios queriam ver de perto aquele time do Santos. O interesse em torno dessa partida fez com que o Peñarol arrecadasse mais de 31 milhões de cruzeiros na venda de ingressos. Foram mais de 50 mil pessoas no estádio Centenário. Lotação total.
caldeirão, como a gente pôde ver em 2011, né? Inclusive, o Zito, o Pepe e o Mauro Mengalvio foram muito destaques na imprensa local, porque pouco tempo antes eles tinham conquistado a Copa do Mundo pelo Brasil, com a seleção brasileira. O Pelé não jogou essa primeira partida no Uruguai, porque ele estava se recuperando da lesão que o tirou da Copa do Mundo do Chile, e Pelé não perdeu só esse jogo, perdeu também a segunda partida. E, Fernando, ao contrário do que diz a sabedoria entre aspas, popular, a disputa da Libertadores era muito valorizada sim. A gente ouve falar, não, mas os times deixavam a Libertadores de lado para excursionar. Não é bem assim. Era um campeonato claramente menos rentável, né, do que as excursões, mas trazia ao clube um prestígio que até então não era conhecido. Nenhum time brasileiro tinha conquistado a Libertadores até então. O principal jornal da cidade de Santos, né, o jornal A Tribuna, publicou nas suas páginas a grande relevância daquela final. Vou abrir aspas aqui para a manchete da Tribuna. Vai entrar o Santos hoje na mais importante partida de sua história esportiva. Jamais alcançou o posto tão destacado, o de disputar a final da Taça Libertadores da América. Certame que lhe abre as portas para uma caminhada até a conquista da Copa Mundial dos Clubes. Veja bem, 62, o Santos já tinha 50 anos de história e faria o seu jogo mais importante de até então da sua história cinquentenária. Então não tem muito esse papo de que não valia essas coisas não. E não tinha transmissão televisiva, né? E os torcedores que moravam na Baixada Santista ou em outras cidades com torcedores do Santos, eles escutaram esse jogo pela Rádio Atlântica e pela Rádio Clube. O jogo começou às 3h30 da tarde e quem deu o apito inicial foi o chileno Carlos Robles. Ele foi auxiliado pelos bandeiras Sérgio Bustamante e Domingos Massaro. Todos eles foram escalados também para a partida de volta no Brasil. O Santos foi a campo com Gilmar, Lima, Mauro, Calvé e Dalmo, Zito e Mengalvio, Dorval, Pagão, Coutinho e Pepe. Ficaram no banco Silas, Olavo, Formiga, Osvaldo e Tite. O Peñarol foi a campo... e o técnico do Santos, claro, era o Lula. O Peñarol foi a campo com Maidana, Gonzalez, Lescano e Caetano, Matossas e Canho, Pedro Rocha, Sacia, Cabreira, depois Moacir, Spencer e Roya. E Vini, logo aos 6 minutos de jogo, o Peixe abriu o placar. O Zito arrancou com a bola dominada e lançou até Coutinho. Mesmo com 2 zagueiros em seu encalço, o centroavante, que era genial, dominou e arrematou de pé esquerdo para vencer o goleiro uruguaio. O Pepe, que na ausência do Pelé era um dos jogadores mais famosos do ataque santista, ressentiu-se de uma antiga lesão e foi substituído por Osvaldo, logo aos 25 minutos de jogo. Melhor em campo, o Santos ampliou o marcador 1 minuto antes da primeira etapa se encerrar. Após boa troca de passes entre Pagão e Zito, a bola chegou em Coutinho, que já estava dentro da área, driblou o zagueiro Lescano e tocou suavemente de pé direito na saída do goleiro Maidana. Aos 30 minutos do segundo tempo, o Peñarol acabou descontando por intermédio do seu grande atacante equatoriano, Alberto Spencer. Com a vantagem no placar, o Peixe soube administrar o ímpeto local nos minutos finais e garantiu a vitória mesmo em solo uruguaio. Legal, Vini, que se você for no YouTube, você consegue assistir os gols dessa partida. Os gols dessa partida têm uma qualidade até que boa no YouTube, então a galera pode acompanhar os 2 gols do Coutinho e também o gol do Peñarol do Spencer. A atuação santista foi das mais satisfatórias ante um adversário de grande valor. Segundo os jornais da época, Zito e Mengalvio foram os melhores em campo, Vini. O goleiro Gilmar fez ótimas intervenções que salvaram o Peixe em determinados momentos do jogo. O Coutinho, que jogou com a camisa 10 nessa partida, fez a vez do rei e marcou os 2 gols da vitória. O destaque negativo ficou por conta da atuação do árbitro chileno Carlos Robles. Muito permissivo com a violência dos jogadores do Peñarol, o juiz desagradou os santistas em demasia, ao não marcar um claro pênalti em Coutinho, que foi empurrado dentro da área pelo zagueiro uruguaio Lescano. Cara, imagina como é que é você entrar num jogo com Gilmar no gol, Zito no meio e Coutinho na frente. Tipo, você tem 3 monstros nos setores do campo, assim, cara. É surreal, né, cara? São 3 jogadores de seleção. 3 jogadores foram campeões do mundo
2 vezes no mesmo ano, né? Junto com o Pelé e com o Mengalvio e tantos outros craques. É impressionante a qualidade desse time. A gente gosta de falar do passado justamente por isso, porque às vezes as pessoas não entendem o que foi aquele time. E a gente é apaixonado por aquela época justamente para falar sobre esses caras que são completamente fora da curva de tudo que aconteceu no futebol brasileiro e talvez mundial. Voltando ao jogo aqui, senão vou ficar viajando. Depois da vitória em Montevidéu, o Santos fez um esquema apressadíssimo para poder voltar para o Brasil, né, e descansar mais tempo. O jogo começou às 3h30, acabou ali pelas suas 5h20, né? Depende do intervalo ali, se teve aquela catimba para voltar. E os jogadores pegaram o caminho para o aeroporto porque o voo saía às 19 horas. Deu tempo nem de pentear o cabelo ali. O Pepe, que usava aquele gelzão na cabeleira, teve que ser rápido porque o avião ia sair. E a partida de volta já estava agendada para 5 dias depois, no dia 2 de agosto. Os jogadores do Santos, Fernando, receberam um bicho de 200 mil cruzeiros como premiação, né, o bicho. Um valor que foi considerado bastante alto na época, né, o que mostra que a diretoria do Santos ela dava bastante importância para a competição. E uma situação que chamou a atenção da gente nas pesquisas, Fernando, é que ao reler os jornais antigos, é saber como é que era feita a divisão da arrecadação entre os clubes. A gente ouviu muito que a Libertadores não era rentável ao Santos, né, porque os clubes lucravam muito com as bilheterias nos jogos em que o Santos visitava, só que no retorno os clubes não atraíam tanta atenção dos brasileiros. Isso é balela, né? Porque o jornal A Tribuna detalhou como é que funcionava esse esquema. 43% da renda era destinada às despesas normais da partida, como estádio, segurança, arbitragem, etc. Com os 57% restantes, eles eram divididos da seguinte forma: 60% ficava com o visitante e 40% com o mandante. E nessa partida de ida contra o Peñarol em Montevidéu, o Santos arcou com o transporte e hospedagem para ir para a capital uruguaia, mas retornou para o Brasil com mais de 10 milhões de cruzeiros na bagagem. Pelos cálculos do jornalista que acompanhou a delegação, deduzindo o prêmio aos jogadores e as despesas de transporte, alimentação e hospedagem, o Santos voltou ao Brasil com quase 5 milhões de cruzeiro na carteira. Exatamente, Vini. Voltou com 5 milhões e a vitória que dava vantagem na partida de volta. Depois de algum impasse, o Santos definiu que a partida de volta seria disputada na Vila Belmiro. Vini, o famoso baixada contra a capital já existia na década de 60 e os dirigentes do Peñarol tentaram impedir a escolha santista de jogar na Vila Belmiro, pressionando-os a jogar no Pacaembu. A diretoria santista foi irredutível e o jogo seria realizado na Vila Belmiro. A opção dos uruguaios em jogar em São Paulo era meramente financeira, tá, Vini? Eles não queriam ficar mais perto da casa deles para poder não descer a serra. Afinal, o estádio maior significaria uma arrecadação muito maior para o clube uruguaio, que levaria 60% desta renda para Montevidéu. E, como sempre acontece no Santos, Vini, os ingressos para o jogo decisivo foram reajustados. Desta forma, o recorde de renda em eventos esportivos na cidade do Santos foi quebrado. 5 milhões e 400 mil cruzeiros foi o resultado do borderô na segunda partida em Vila Belmiro. E o Santos emitiu um comunicado aos torcedores indicando a necessidade do reajuste em face às, abre aspas, avultadas despesas de locomoção e estadias para o referido jogo internacional, fecha aspas. Assim, Vini, os ingressos de arquibancada custaram 500 cruzeiros e as numeradas custaram 1.000 cruzeiros. Em tempos onde não havia um sócio-reis, Vini, associados pagaram ingresso o valor integral. As vendas começaram no dia 31 de julho nas bilheterias de Vila Belmiro e no dia 1 as entradas podiam também ser adquiridas no restaurante Valentim, lá na Praça dos Andradas, número 6. Ali bem perto da rodoviária de Santos, era esse restaurante Valentim. E no primeiro jogo, né, Vini, no Uruguai, os preços dos ingressos variaram entre 225 cruzeiros e 3.150 cruzeiros, os ingressos mais caros. Para esta partida, o Santos inaugurou novas e modernas instalações em Vila Belmiro, que permitiu que os atletas se concentrassem nas dependências do estádio antes dos jogos. O sucesso de Pelé e companhia, Vini, deu ao Santos verbas suficientes para ampliar e melhorar o seu patrimônio.
E já em solo brasileiro, o Peñarol treinou em plena Vila Belmiro. E a torcida do Santos foi ali prestigiar, não, né? Foi ali acompanhar o treino dos uruguaios, né? Imagina, você pegou aquela prainha tranquilo, vamos ali ver o treino dos caras, vamos ver o que dá pra captar do jogo deles, vamos dar uma xingada nos jogadores, fazer aquela catimba. E os uruguaios gostaram bastante da iluminação da Vila Belmiro. Olha só, na década de 90 as pessoas reclamavam, falavam que a iluminação da vila parecia uma boate. Em 62 já era elogiada pelos uruguaios. Só que eles consideraram o gramado muito duro e arenoso. Você vê, olha o que os jogadores do Santos faziam naquele campo, todo buracado, duro, cheio de defeito. Pelé e Coutinho tabelavam como se estivessem num tapete. As emissoras de TV da época, elas tentaram um acordo com o Santos para a transmissão da partida, só que a diretoria do clube não concordou. Parecido com agora, né, Vini? Exatamente. A gente está vivendo isso, nesse Campeonato Brasileiro de 2020, MP para cá, liminar para lá, jogo cego, enfim. Mas lá era 1962, estamos em 2020 e parece que andamos para trás. A solução encontrada foi no dia seguinte da partida exibir um videotape, né? E aí os torcedores santistas e dos outros times puderam rever tudo o que aconteceu nessa insólita partida. Uma pena, Fernando, pra gente, né? E para todo mundo que gosta de futebol, é que essas imagens se perderam com o passar do tempo. Imagina você poder assistir tudo o que aconteceu, tudo que a gente vai narrar daqui a pouquinho. Infelizmente a gente não pode assistir. A gente confia muito nos relatos da imprensa e de todo mundo que assistiu ou que atuou naquela partida. Agora a gente vai subir um áudio do Luciano Wernicke, né, que ele escreveu o livro sobre as histórias da Copa Libertadores, e ele fala uma história bem bacana envolvendo um de seus biografados, que é o Carlos Bilardo. Yo he escrito autobiografías de futbolistas muy famosos como Mario Kempes o Carlos Bilardo, y he aprendido que bueno, no todos o prácticamente nadie se acuerda de todo lo que ha vivido. Y en muchos casos hay que ir al diario o a la televisión, si hay imágenes, especialmente a través de YouTube, por ejemplo, para poder hacerle ver al protagonista un hecho, un episodio que protagonizó y que no recuerda. Eso también es muy llamativo. Me pasó con Carlos Bilardo, por ejemplo. Él aquí en mi casa vio por primera vez por televisión el penal de Sensini en la final del Mundial de Italia 90. Él lo había vivido en Roma, pero nunca había visto de nuevo ese partido, y recién lo hizo conmigo aquí. Entonces, bueno, con casi 30 años de diferencia y con otras perspectivas que ofrecían las cámaras, él tuvo otra visión, ¿no?, de la situación, y pudimos discutir bastante sobre ese partido. Como vocês ouviram agora o Luciano falando, a importância, né, de todo o material de pesquisa, seja foto, texto e principalmente o vídeo, né? Esse lance do Bilardo na Copa de 90 é um claro sinal de quão importante é a gente preservar a nossa memória. É uma pena que os vídeos dessa partida de 62 tenham se perdido. Mas a transmissão foi feita normalmente via rádio. Inclusive, 4 emissoras uruguaias foram até Santos para levar as emoções para o povo daquele país. E um outro fato curioso, Fernando, que a preliminar do jogo foi entre o time misto do Santos e o time de polícia e vigilância da Companhia Docas de Santos. E no gol do time das Docas estava o Barbosinha, que foi campeão paulista com o Peixe em 55, e depois da sua aposentadoria ele começou a trabalhar como funcionário da empresa portuária e agarrou, né, como a gente diz, agarrou no gol do time das Docas, e o time das Docas não fez feio. O jogo terminou em 1-1. Vini, 2 de agosto de 1962, 21 horas e 15 minutos em Vila Belmiro. Começava talvez a partida mais polêmica da história da Copa Libertadores, Vini. O Santos entrou no gramado com Gilmar, Lima, Mauro, Calvé e Dalmo, Zito e Mengalvio no meio de campo, e o ataque com Dorval, Pagão, Coutinho e Pepe. O Peñarol mandou a cancha de Vila Belmiro Maidana, Gonzalez, Lescano e Caetano, Matossas e Cano, Fernandes Carranza, depois entrou Gonçalves, Pedro Rocha, Sacia, Spencer e Roya.
Com a bola rolando, o árbitro Carlos Robles deu o cartão de visitas logo aos 11 minutos, Vini. O Coutinho foi derrubado pelo zagueiro Lescano, porém o jogo seguiu normalmente. O Peñarol acabou marcando o primeiro aos 14 minutos, em jogada trabalhada pelo peruano Roya. O centroavante Spencer recebeu e bateu de primeira, acertando o canto esquerdo do goleiro Gilmar. A vantagem dos uruguaios durou pouco, afinal 5 minutos depois, o Dorval restabeleceu a igualdade. Lançado por Pagão, o ponta-direita santista driblou o zagueiro Cano e atirou cruzado para marcar. Com 36 minutos de jogo, o Mengalvio, Vini, acertou um belíssimo chute no ângulo e colocou o Santos em vantagem. 2-1 Peixe. O goleiro Maidana acreditou que a bola sairia e não esboçou nenhuma reação. Ficou tentando fazer o famoso golpe de vista. E o primeiro tempo terminou com vantagem para o Santos Futebol Clube. Logo no retorno da segunda parte, o Peñarol empatou, mas com grande reclamação santista, Vini. Mengalvio e Spencer dividiram a bola, que saiu a linha de fundo. O apitador Carlos Robles apontou o escanteio e já deixou a torcida do Santos bem irritada. A torcida do Santos que quase nunca é irritada, né? E na cobrança, o equatoriano Spencer subiu sozinho de cabeça para empatar o jogo. O goleiro Gilmar saiu reclamando, dizendo que haviam atirado terra em seus olhos, fazendo com que ele não pudesse participar da jogada. E na saída de campo, o goleiro santista explicou o ocorrido, que foi confirmado pelos zagueiros Mauro e Calvé, e o juiz nada marcou e confirmou o gol. Vamos ouvir o que o Coringa Lima, e é uma das memórias mais fantásticas que eu já vi em toda a minha vida. Vamos ver o que o Lima tem a dizer sobre o Sacia e sobre esse lance tão bizarro que aconteceu em Vila Belmiro. O próprio lance esse do Sacia, que para mim foi um dos jogadores que eu vi na minha carreira mais indisciplinado dentro do campo. Não precisava ter chegado aonde chegou. Mas infelizmente aconteceu, não teve como fazer de outra forma, e no final quem acaba sendo prejudicado fomos nós. Pegou terra na área pequena ou grande, no lugar onde ele estava. Com a mão, ninguém em sã consciência ia esperar que ele fizesse o que ele fez. E para testar essa versão do Gilmar, a gente pode relembrar que esse mesmo expediente aconteceu na final de 65. O mesmo Sacia, ele atirou terra nos olhos do goleiro Santoro, do Independente. Só que o juiz viu e acabou expulsando o atacante. No livro El Gol Suarco, o goleiro Marzukiewicz relembra que esse tipo de postura era bastante comum da parte do atacante do time dele, né? Então você imagina, que tá areia, véio. Imagina em época de VAR, cara, o cara não consegue nem respirar sem ser visto, mas antigamente não tinha, jogava areia na cara dos goleiros. Imagina quantos gols o Peñarol não fez assim. É um absurdo, né, cara? É um absurdo. Parece muito de outro planeta, cara. Não é? São 58 anos atrás, né, cara? Muita coisa mudou. Exato. E esse gol, Fernando, ele acabou mexendo com o time do Santos, né? 2 minutos depois, o Santos tomou a virada da mesma maneira, com a ajuda da arbitragem. Matossas lançou o Saci em velocidade, o zagueiro Calvé tomou a frente do atacante, só que ele foi puxado e caiu. O Saci continuou no lance e fez o gol na saída do Gilmar. Novamente reclamação dos jogadores do Santos, mas nada de amolecer o coração do Robles. O Peñarol na frente do placar. E aí o gol da virada foi o estopim. A torcida do Santos, como o Fernando bem disse, é revoltada por natureza e começou a atacar coisas no objeto, só que diferente dos anos 90 e anos 2000, não eram chinelos. Foram garrafas de vidro. Uma delas acertou em cheio o árbitro Carlos Robles. Imediatamente ele foi ao solo, ele alegou ter sido atingido, né? E o delegado da polícia presente ao estádio relatou que a garrafa tirada pelo torcedor não atingiu o juiz. Então, ou seja, imagina a quizumba que aconteceu na Vila Belmiro. E o delegado, né? O delegado ele se chamava Bolívar Barbante. Ele reiterou que o juiz não apresentava nenhum indício de lesão e que o jogo deveria ser retomado imediatamente. Vini, no vestiário do árbitro, a paralisação foi, por conta dessa possível garrafada, a paralisação durou 1 hora e 25 minutos. No vestiário do árbitro estiveram reunidos os dirigentes do Santos, os dirigentes do Peñarol e os comandantes da
Confederação Sul-Americana, a Conmebol. O chileno Robles dava a partida como encerrada, porque ele indicava que não tinha garantias para a segurança da arbitragem dos adversários. E os santistas alegavam que não houve qualquer invasão de campo por parte dos torcedores e nenhuma ameaça direta aos visitantes. O Robles foi pressionado de todas as formas a retomar a partida. Dias depois, o juiz chileno disse ter sido ameaçado e agredido por dirigentes santistas e que, inclusive, foi muito ameaçado pelo técnico Lula. Coagido, o juiz resolveu voltar, mas a continuidade da partida não seria a mesma, como os santistas saberiam apenas no dia seguinte. No regresso à partida, os santistas partiram para o tudo ou nada, e em jogada rápida pela ponta, Dorval serviu o Pagão, que arrematou no canto direito alto do goleiro Maidana e fez explodir a Vila Belmiro. Desta forma, o empate estava assegurado. Os festejos dos torcedores santistas resultaram, Vini, em nova garrafa atirada ao gramado. Desta vez, a vítima foi o bandeirinha Domingo Massaro, mais 12 minutos de paralisação. Que mira, hein? Exatamente, cara. Porém, o auxiliar se recuperou com mais brevidade e a partida seguiu. Próximo ao final do tempo regulamentar, Vini, o Sacia foi derrubado por Mauro, muito perto da linha da grande área, porém fora dela. O Carlos Robles chegou a assinalar pênalti, mas quando ele viu a reclamação dos jogadores da torcida santista, ele mudou de ideia e confirmou a falta fora da grande área. Ou seja, Vini, aquela noite em Vila Belmiro foi um completo escárnio. Apito final e festa em Vila Belmiro, Fernando. O Santos virou o jogo, a torcida começou a comemorar, jogadores começaram a comemorar, a euforia tomou conta da cidade, só que foi bastante curta. No relatório enviado para a Confederação Sul-Americana, o juiz apontou que a partida havia se encerrado com um placar de 3-2 para o Peñarol. Portanto, os 33 minutos disputados após a paralisação tiveram um caráter amistoso. Segundo Robles, foi a única alternativa encontrada para sair com vida de Vila Belmiro diante das diversas ameaças recebidas por ele e seus auxiliares. Vamos colocar agora de novo o Luciano na conversa, que vai falar um pouquinho mais sobre esses acontecimentos. También en ese mismo informe Robles denuncia amenazas, insultos y demás proferidos por representantes del Club Santos, también de hinchas, algunos inclusive conocidos, algún diputado, algún funcionario. Y también, han quedado registrados en revistas y diarios de la época los testimonios de los jugadores de Peñarol, ¿no? que relataron todo lo que sucedió y cómo orquestaron una suerte de parodia para poder salir del estadio sanos y salvos, si se me permite la expresión, dado que el ambiente era bastante fuerte y en esa época, la seguridad no era la misma que se proporciona hoy en los espectáculos deportivos, ¿no? Y esto no es una cuestión exclusivamente del Club Santos, esto sucedía en todo el continente sudamericano, donde los partidos de Copa Libertadores o de eliminatorias o de Copa América, cuando se jugaba con otro formato en el sistema de ida y vuelta entre dos países, realmente las situaciones eran muy difíciles, las amenazas eran constantes, distintas, trapisondas o tejemanejes para amedrentar a los futbolistas. Era una época bastante complicada que se fue de a poquito diluyendo a partir de la irrupción de la televisión y de la televisación de los partidos a color para todo el mundo en directo. Por supuesto, mucho más acá en el tiempo, a partir de la entrada en vigencia de las redes sociales, en las cuales hoy cualquier persona con un celular es periodista y puede denunciar un hecho que sucede alrededor de un partido, de un hotel o del traslado, por ejemplo, de un equipo de la concentración a la cancha. No relatório, Fernando, sobrou até para o Coutinho. O juiz disse que o camisa 9, antes do apito inicial, disse que era para ele ter cuidado, porque agora ele estava na Vila Belmiro, na Casa do Santos, e na Casa do Santos as coisas eram diferentes. O presidente do Peñarol, Gastón Guelfi, confirmou, quando chegou a Montevidéu, que o Robles havia dito que a partida já estava encerrada com a vitória uruguaia.
Os jogadores do Peñarol também confirmaram que o juiz já tinha dito a eles que o restante da peleja seria apenas um amistoso. Eles só não avisaram os jogadores do Santos e nem a torcida, por isso a revolta de todo mundo. E agora a gente vai ouvir o Lima, e ele vai falar um pouco sobre essa partida, sobre como o time jogou e sobre a atuação do árbitro chileno. Eu acho que foi uma das melhores partidas. O Santos estava muito bem nessa época, nesse jogo, e tínhamos o domínio total da situação. Eu acredito que se não fosse as indecisões do senhor Carlos Robles, eu acho que o Santos teria saído com um empate. A casa cheia, não precisa nem falar que 95% da torcida era do Santos. O Santos, com um timaço, vinha de grandes resultados no torneio, mas precisava passar pelo Peñarol, que sempre foi um grande adversário nosso. Mas para que isso acontecesse, não precisava a intervenção do juiz. Ele foi péssimo, esteve muito indeciso em várias jogadas. E na sequência a gente vai ouvir também o áudio do Wesley Miranda, que vai falar sobre a atuação do Robles. Há quem diga que Carlos Robles já chegou na Vila Belmiro com segundas intenções. Modesto Roma chegou aí no vestiário, Lula chegou aí no vestiário. Tem um jornal, o Estado de São Paulo, chegou a colocar que o Santos apesar do título, o Santos foi prejudicado pela arbitragem. Vini, a continuidade da partida foi uma farsa, né? Com a anuência da Conmebol e também do Peñarol. O presidente da Conmebol, Raul Colombo, chegou a afirmar que os dirigentes santistas sabiam da decisão de prosseguir a partida apenas como um amistoso. Inconformados, os líderes santistas protestaram formalmente, inclusive enviando um telegrama para a Conmebol, rechaçando o envolvimento da cúpula santista na trapaça, vamos assim dizer. Diante do relatório, 3 cenários foram desenhados para a sequência da competição. A anulação da partida de Vila Belmiro, com nova partida a ser disputada em solo brasileiro, desde que não fosse, obviamente, em Santos. A consideração do Peñarol como vencedor da partida, forçando assim a disputa de um jogo de desempate, ou então a punição direta ao Santos pelo ocorrido, com exclusão da competição e o título entregue ao time uruguaio. O regulamento da época indicava que a decisão proferida pela Conmebol deveria ser seguida à risca. Em caso de descumprimento, o clube seria excluído imediatamente da competição e não poderia disputá-la pelos 3 anos seguintes, além da multa de $7 mil, porque a Conmebol adora uma multa em dinheiro para enriquecer os seus pequenos cofres. E antes da decisão final, alguns cenários foram considerados, né? Jogar novamente a segunda partida, porém desta vez no Maracanã, e a renda aferida cobriria os custos de nova viagem dos uruguaios ao Brasil e também de toda a cúpula da Conmebol. A realização da terceira partida no Estádio Nacional de Lima, no Peru, né? E até o estádio do Newell's Old Boys, o El Colosso del Parque, que hoje se chama Marcelo Bielsa, foi colocado em pauta. O Santos chegou a enviar um telegrama ao Benfica de Portugal, indicando que já era o campeão sul-americano e queria agendar as datas das partidas para o Mundial Interclubes. E a gente reclama de organização hoje, né, Vini? Não dá, impressionante. E essa decisão, esse imbróglio todo, Fernando, foi decidido 5 dias depois da confusão na Vila Belmiro. A segunda Conmebol, o Peñarol oficialmente venceu aquele jogo, e aí a Confederação Sul-Americana se viu obrigada a marcar uma terceira partida, que seria disputada na cidade de Buenos Aires. E Vini, só para colocar aqui, para a gente falar sobre a questão do Robles, passou-se pela história que o Robles foi acertado em cheio e saiu desacordado, carregado do gramado de Vila Belmiro, tá? Inclusive, muitas fontes citam essa informação. O Jornal Tribuna tem fotos do juiz saindo andando, tá? Do gramado. Então, assim, a garrafa, se atingiu ele, não o fez desacordar. Então, quando a gente olha algumas fontes atuais, né, que relembram a partida, elas citam que o juiz saiu desacordado, carregado, e por isso
não poderia ter continuado a partida. Ele sai andando, tem foto dele saindo amparado pelo Bandeira, mas ele saiu andando. Então vai ficar para sempre essa dúvida se realmente foi uma farsa, se realmente foi combinado antes, ou se realmente ele foi atingido por uma garrafa em Vila Belmiro. Tomar uma garrafada de vidro atirada da arquibancada de qualquer estádio, mesmo da Vila Belmiro, que não é um estádio tão grande, é para derrubar o cara com certeza, né? Mas a gente já viu outras farsas como essa no futebol. Lembra do goleiro Rojas? Sim. No jogo da Fogueteira em 89, eliminatórios da Copa de 90. Então, como a gente não sabe o que aconteceu, é o que a gente diz, a gente relata por meio das pesquisas que a gente faz com o que tem à disposição da época. E então, Fernando, a Conmebol marcou uma terceira partida que foi ser jogada no Monumental de Núñez, o estádio do River Plate. E dessa vez, para evitar maiores confusões, a Conmebol, na Confederação Sul-Americana, escalou uma arbitragem europeia. Os dias seguintes foram de intensa especulação. Enquanto os dirigentes se articulavam junto aos dirigentes da Federação Paulista e da Confederação Brasileira do Desporto, o mesmo ocorria lá no Uruguai, né? Os uruguaios e a Conmebol. Chegou-se a cogitar o afastamento do futebol brasileiro enquanto durasse a gestão de Raul Colombo, que também era presidente da AFA, Associação de Futebol Argentino. No dia marcado para a partida, o Santos não compareceu. Amparado pelas federações estadual e nacional, disputou partida pelo Campeonato Paulista no dia 15 em Taubaté. Venceu o jogo contra o time da cidade local, 1-0 gol de Tite. No dia programado, né, que era para o Santos estar lá, a Conmebol resolveu adiar a partida. A delegação do Peñarol foi para Buenos Aires no dia 17, e mesmo já informados do que o jogo foi adiado, eles se prestaram ao papel ridículo de entrar em campo sem ninguém, às 3 horas e 10 minutos, com os jogadores todos uniformizados. Cerca de 500 torcedores uruguaios atravessaram o Rio da Prata e participaram também deste bizarro espetáculo. Sem adversários e tampouco arbitragem, os jogadores fizeram apenas atividades físicas por cerca de 1 hora. E, Fernando, eu só quero fazer uma observação. No meio disso tudo, dessa celeuma toda, tinha um fator, né? O Pelé estava se recuperando da sua lesão, e isso aí era um problema do Peñarol. Exatamente, Vini. No dia 21 de agosto de 1962, a data para a realização do terceiro jogo foi, enfim, definida. Ficou definido que no dia 30 de agosto, uma quinta-feira, às 15 horas e 15 minutos, jogariam Santos e Peñarol. Como não houve acordo entre os times para o local da partida, a Conmebol determinou que o jogo fosse disputado lá no Monumental de Núñez, o estádio do River Plate de Buenos Aires. O Santos tentou, sem sucesso, jogar a partida para Lima, no Peru, ou Assunção, no Paraguai, por conta da distância dessas cidades da Argentina, né? Buenos Aires é muito perto de Montevidéu e muito provavelmente teriam mais torcedores uruguaios do que brasileiros na grande decisão. E, Vini, curioso que o Campeonato Paulista estava em curso e 4 dias antes da finalíssima contra o Peñarol, o Peixe teve que ir até Campinas medir forças contra o Guarani, porque o clube campineiro não atendeu o pedido santista de adiamento da partida. Já recuperado de lesão, o Pelé, inclusive, marcou o gol do Santos no empate em 1-1 contra o Guarani poucos dias antes da disputa da terceira partida da final da Libertadores. Em 28 de agosto, 2 dias antes do grande jogo, o Santos desembarcou às 17 horas lá no aeroporto de Ezeiza, depois de fazer uma rápida escala lá em Montevidéu. Enquanto os dirigentes do Santos seguiram para o Hotel Claridge, que também existe ainda, tá? Na rua Tucumã 535, se você quiser, quando você voltar a Buenos Aires, Vini, você pode se hospedar no mesmo hotel que os dirigentes santistas ficaram. Porém, os jogadores e a comissão técnica foram se instalar nas dependências do River Plate, lá no estádio Monumental. No dia seguinte, os santistas treinaram às 9 da manhã, né, no estádio da final, e o técnico Lula reclamou muito das condições do gramado. Segundo Lula, o gramado estava muito ralo em quase 3/4 do terreno. O esdrúxulo regulamento da Conmebol, Vini, presta atenção como a Conmebol era e sempre foi. Ainda é, né? Como sempre foi, né? Em caso de empate, Vini, nesse jogo de desempate, teríamos uma prorrogação de 30 minutos. E se a prorrogação terminasse empatada, o campeão da Copa Libertadores de 1962 sairia de um sorteio na moeda. Ou seja, se Santos e Peñarol empatassem a final
E a prorrogação, o árbitro jogaria uma moeda para cima e ela definiria quem teria sido o campeão sul-americano de 1962. É um completo absurdo. O árbitro escolhido para a final foi o holandês Leo Horn, dos quadros da FIFA. Depois de todos os problemas causados pelo chileno Robles, o Santos jamais aceitaria um árbitro sul-americano para a grande decisão. O Horn foi o apitador também da final da Copa dos Campeões Europeus de 62, quando o Benfica bateu o Real Madrid. E, para evitar manipulação de resultados, os bandeirinhas foram sorteados horas antes do jogo, dentro de uma lista de 6 profissionais disponibilizada pela Federação Argentina. Imagina a pressão em cima dessa galera, né? E notícias do jornal A Tribuna da época dão conta de que conselheiros e sócios do Santos se organizaram para acompanhar a partida em Buenos Aires. A companhia Varig, ela disponibilizava 2 voos diários para a capital argentina. E no lado uruguaio, que é muito mais perto e muito mais fácil de chegar, a estimativa é que 15 mil torcedores do Peñarol atravessaram o Rio da Prata para assistir a partida. Os ingressos mais baratos custavam 70 pesos, 350 cruzeiros na cotação da época, e a renda angariada teria desconto de 20% para a Conmebol e a comissão organizadora, 17% para um, 3% para outro. E os 80% restantes seriam divididos entre Santos e Peñarol. E chegamos ao grande dia, 30 de agosto de 1962, 18 graus, temperatura boa para a prática do futebol. O Santos entrou com aquele uniforme todo branco, sem patrocínio, camiseta de manga comprida, também é uma coisa que não tem mais hoje em dia, né? Hoje em dia é aquela camisa térmica por baixo, não existe mais camisa de manga comprida. E o Santos, Fernando, foi a campo com a formação que a gente chama de time dos sonhos. Gilmar, Lima, Mauro, Calvé e Dalmo, Mengal, Zito, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. E, como a gente falou antes, o retorno do Pelé encheu o Santos de confiança e deixou o Peñarol cada vez mais acuado. Vamos ouvir agora o que o Wesley Miranda tem a dizer sobre o retorno do Rei Pelé para essa partida. Embora só tenha feito apenas uma grande partida na competição, que foi aquele 9-1 contra o Cerro, a maior goleada de um clube brasileiro na competição até hoje, e lembrando que quando ele entrou o jogo estava 1-1, depois terminou 9-1 para o Santos. Com o Pelé em campo, os adversários tinham um grande elemento, sem desprezar a qualidade de Pagão, seu substituto, e a fase goleadora do Coutinho, que marcou o absurdo 10 gols em 3 jogos, 3 contra o Guaratinguetá na Vila, 5 contra o 15 também na Vila, e ambos pelo Paulista, e os 2 da partida no Estádio Centenário. Aliás, 2 gols à la Coutinho, com a bola dominada colada no pé e batendo com a frieza que lhe era peculiar. Bom, sem desprezar isso, Pelé em campo nunca é desprezado, é sempre um elemento a mais. E ele voltou com aquele apetite, aquela vontade de reverter aquela situação da Copa do Mundo, que ele ficou fora precocemente, devia estar com muita vontade. Vini, o Peñarol formou com Maidana, González Lescano e Cano, Gonçalves e Caetano, Pedro Rocha, Spencer Sacia, Matossas e Roya. E o fato curioso, Vini, é que as duas equipes entraram no gramado trazendo uma bandeira da Argentina. Uma forma que talvez eles encontraram para tentar cooptar os torcedores locais a apoiá-los. 45.980 pessoas pagaram ingresso para assistir esta grande partida. E o público estimado ficou mais ou menos uns 50 mil. A arrecadação foi de 5,3 milhões de pesos argentinos, o que rendeu 31 milhões de cruzeiros. O jogo começou com muita cautela, os dois times se estudando, mas logo aos 11 minutos o Santos abriu o marcador. O Coutinho tocou para o gol na saída do goleiro Maidana, e o zagueiro Caetano, tentando cortar, acabou empurrando a bola para dentro do gol. Os jornais do dia seguinte indicaram que o gol foi de Coutinho, Vini, mas na súmula o gol foi marcado contra pelo zagueiro uruguaio. Uma pena, porque se o gol fosse marcado para o Coutinho, ele seria artilheiro isolado daquela Copa Libertadores, ele que marcou 6 gols ao longo da competição. Mas a bola ia para fora, né? Olhando assim, pelo único ângulo que tem disponível é um chute cruzado
eu acho que ela ia para fora e o zagueirão ajudou a gente. Enfim, mas poderia marcar o gol pro Coutinho. Claro, seria óbvio. o único. Ele que chutou e Acabou, Coutinho... tem que ser gol do Coutinho e acabou. Véio. Exatamente, enfim, deveríamos entrar com uma liminar, Vini. Vou acionar o meu advogado Zezão. A vantagem deixou o Peixe mais tranquilo em campo, mas o Peñarol teve boas chances de chegar ao empate. Aos 19, o perigoso atacante Spencer, que também era muito artilheiro, acertou o travessão de Gilmar, e minutos depois Sacia também chegou com perigo. Na segunda metade do primeiro tempo, o Santos retomou o controle do jogo e conduziu a partida de forma bem tranquila até o final da primeira etapa. Na volta do intervalo, bastaram 3 minutos para a partida praticamente se decidir. O Pelé acertou um canudo de fora da área, um chute maravilhoso, que não deu a mínima chance para o goleiro Maidana. 2-0 para o Santos. O belíssimo gol do rei do futebol reduziu em muito o ímpeto dos uruguaios. E assim o jogo seguiu um ritmo mais cadenciado, e até por opção também do time santista, que ficou tocando a bola de pé em diversos momentos do jogo. E com 2 minutos para o fim da partida, o Pelé deu números finais ao marcador. E o engraçado, Vini, é que quando o Santos faz o gol, o juiz holandês Leon Horn vai até a rede, né, até o gol do Peñarol, pega a bola, coloca debaixo do braço e dá a partida por encerrada. Tá? Em entrevista após o jogo, o árbitro disse não ter se atentado, que ainda restavam 2 minutos para a conclusão dos 45. O Pelé fez um gol, era 43 do segundo tempo, mas o juiz acabou o jogo. Né? Só que o juiz tinha a preocupação, Vini, de levar a bola como um souvenir daquela partida. Tá errado ele, não? Jamais. Para que 2 minutos? O Coringa Lima também falou pra gente sobre a apresentação do Santos na vitória de 3-0 contra o Peñarol. O Peñarol poderia ter jogado 10 vezes mais do que jogou, que eu tenho certeza absoluta que não sairia vencedor. Que o time do Santos estava inigualável, estava chegando em todas, o pessoal com uma vontade incrível, da vitória, porque nós precisávamos da vitória ou empate, né? Porque nós estávamos em vantagem, e aconteceu tudo o que nós esperávamos. Graças. Se vamos escutar um dos principais pesquisadores da história do Santos, o Wesley Miranda, comentando um pouquinho sobre a atuação do Santos nessa terceira partida. Uma belíssima exibição do Santos contra o Peñarol. Daquele time, né? O time que ficou famoso como o maior de todos os tempos. Com aquela formação, Gilmar, Lima, Dalmo, Mauro, Café, Zito, Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe, foi apenas o segundo jogo. A primeira aconteceu naquele mesmo mês de agosto, que o Santos goleou o Palmeiras por 4-2 no Pacaembu. Então, a gente pode falar que foi uma grande exibição daquele time, daquela formação. Embora o Santos vinha fazendo grandes jogos, em meados de 61, bateu o Benfica por 6-3 no Parque des Princes pelo torneio de Paris, mas com Laércio no gol, Décio Brito, Getúlio, Brandão. Aquela outra grande partida em 62 mesmo, né, pelo triangular de Buenos Aires, um avassalador 8-3 contra o Racing de Avellaneda. O Racing é então o atual campeão argentino. Uma partida que ficou marcada como uma das grandes exibições da história do Santos. Mas ainda com Laércio na meta, embora o Gilmar tenha entrado, o Olavo, o Décio Brito. Outra grande exibição daquele ano de 62 mesmo, um 5-3 contra o Palmeiras no Pacaembu, o famoso jogo do príncipe Felipe, que depois casaria com a princesa Elizabeth. Para quem nunca viu, tem alguns minutos, um compacto de Santos e Peñarol na internet, da Cinemateca Uruguaia, fica a dica. O filme Pelé Eterno também tem alguns trechos legais, inclusive trechos gravados para o filme O Rei Pelé, de 1962. Fica a dica para ver como jogava aquele time, como era intenso aquele Santos, e ainda mais furioso ainda. E com o apito final, Fernando, festa generalizada em campo. A torcida argentina invadiu o gramado, os jogadores santistas, assim como aconteceu anos depois na Copa de 70, que é uma imagem também que se espalhou, popularizou bastante, os jogadores alguns ficaram só de cueca.
Os torcedores queriam pegar lembranças daquele time fantástico, camiseta, short, meia, chuteira, e os jogadores voltaram praticamente nus para os vestiários. Só que antes disso, como não havia entrega de troféu no dia do jogo, os jogadores santistas deram uma rápida volta olímpica para saudar a torcida, né? Porque a torcida, essa aqui vale o registro, Fernando. Os argentinos abraçaram o Santos, não é? Eles têm uma rivalidade muito grande com os uruguaios e a torcida local adotou o time praiano para torcer. E a festa, olha só isso que curioso, a festa pós-jogo, né, depois do vestiário e tudo mais, foi num restaurante argentino e os torcedores santistas que foram até Buenos Aires foram convidados a comer e beber junto com os jogadores. Você imagina a gente lá comemorando com os caras o título, tomando uma quilmes e comendo uma hamburguesa. Eu não como, mas comeria qualquer coisa ali, sei lá, um amendoim já estava de bom tamanho. Imagina, sensacional essa atitude da diretoria do Santos, além dos torcedores do Santos, os dirigentes do Penharol, do Racing e até o trio de arbitragem participaram da festa. Então foi uma verdadeira fanfarra por Buenos Aires. E pela vitória da Libertadores, Fernando, cada jogador santista embolsou 300 mil cruzeiros de bicho. E depois de tantas indecisões e tantas polêmicas, o Santos podia, enfim, se considerar o maior time da América do Sul. E ali só estava começando uma saga que durou, podemos dizer que durou até o ano seguinte, quando o Santos ganhou, né, em 62 contra o Benfica, depois ganhou de novo a Libertadores em 63, ganhou o Mundial em 63. Foram 2 anos de predomínio mundial daquela equipe espetacular. É isso, Vini. Depois de muita confusão, o Santos, enfim, era campeão da Copa Libertadores, campeão sul-americano, e uma conquista que faz aniversário agora no dia 30 de agosto, e é sempre bom relembrar, principalmente a Noite das Garrafadas, como ficou conhecida aquela noite em Vila Belmiro, e a torcida santista já não se comportava bem lá em 62, Vini. Falar que isso aí é por conta da fila da década de 90 é uma mentira. Exato, o pessoal ali fica nervoso facilmente. E como a gente gosta muito de falar do time daquela época, a gente já até inclusive falou isso no nosso boletim, nas nossas redes sociais. Sexta-feira vai estrear a série Pelé, a Nossa Majestade, primeira série do Amigos do Urbano, primeira vez que a história do Pelé é contada em formato podcast. A gente tem 10 episódios contando a carreira, a vida inteira, né? Não só a carreira, a vida inteira do Rei Pelé, desde os tempos quando ele morava em Três Corações, quando ele nasceu, os primeiros anos com a sua família, depois a mudança para Bauru, o período inteiro no Santos, Seleção Brasileira, Estados Unidos, pós-carreira. Garanto a vocês, está imperdível. E Vini, a nossa dica cultural do episódio de hoje não poderia ser outra. Assim como a partida entre Santos e Penharol em Santos, que foi extremamente polêmica, diversas outras histórias insólitas aconteceram na Copa Libertadores. Então, a dica cultural é o livro do jornalista argentino Luciano Wernicke, chamado Histórias Insólitas de la Copa Libertadores. É um livro fantástico, com muitas curiosidades, muitas histórias engraçadas, em até certo ponto, sobre a Copa Libertadores. É um livro que foi editado pela editora Planeta, um livro em espanhol, mas consegue ler de forma bem simples, bem fácil. Muitas histórias chocantes, engraçadas e que parece até que saíram de contos de ficção, mas não, saíram do futebol sul-americano. E o Luciano que participou hoje aqui do nosso podcast, então acho que vale a pena a galera buscar esse livro, que é sensacional, e tem um capítulo específico sobre a Noite das Garrafadas, Santos e Penharol em Santos. Quem quiser falar com a gente, amigosdourbano@gmail.com, Twitter e Instagram, @amigosdourbano. Para ouvir o programa é só acessar o feed do Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Castbox e Radio Public. Valeu, Fernando, e até a próxima. Valeu, Vini. Tchau, tchau, pessoal.